Olá, sou o Dr. André Aira e vamos falar sobre a cirurgia do abdômen, a abdominoplastia. Por incrível que pareça, ela não é uma cirurgia que tem muita indicação hoje em dia, né? Normalmente, nós nos reservamos a pacientes mais magros e que têm excesso de pele, estrias e a separação do músculo do abdômen por conta da gravidez. O que acontece? Normalmente, às vezes, existem pacientes magros que fazem muita ginástica, né, e que tem aquela barriguinha saliente e não conseguem resolver. O que aconteceu ali? Teve filho, 2 gestações, pode ter sido 1, 3, dependendo como for, e o músculo nunca mais volta para o lugar porque ele se separou. Ele era para ser junto e ele se separa para dar espaço para a barriga crescer. Então, essa é uma indicação muito interessante, porque por mais que o paciente emagreça e faça exercícios, etc., não conseguem resolver. E muitos pacientes me procuram porque reclamam que apesar de não estarem grávidas nem nada, as pessoas continuam cedendo lugar para ela como se ela fosse gestante, por conta da barriga, bem para fora, pronunciada, por mais que tente esconder. Então, existe uma solução, que é a cirurgia de abdominoplastia. Pacientes muito obesos não são bons candidatos a fazer esse tipo de cirurgia, porque essa cirurgia em obeso tem um potencial de complicação já maior entre necrose, infecção e para abrir os pontos, né, a descência de sutura, que são os pontos a abrirem. Esses pacientes eu reservo mais a fazer uma lipoaspiração para elas emagrecerem. E na lipoaspiração existe a retração de pele, uma retração muito significativa. Algumas desses pacientes não necessitam depois fazer abdominoplastia, só a lipoaspiração já resolve. Então já não teria desde o começo indicação de abdominoplastia. Mas, emagrecendo, perdendo a gordura do retalho abdominal, depois de 6 meses de uma lipoaspiração, essa mesma paciente acima do peso que não teria indicação antes, pode vir a ter a indicação de fazer abdominoplastia. No entanto, nos pacientes magros, que existe excesso, normalmente são problemas da própria gestação, ou que eram muito obesos e emagreceram. Então, o tratamento, botar o músculo no lugar, consertar a musculatura, tirar o excesso de pele. A pele que tem muita estria, as estrias abaixo do umbigo, elas são eliminadas, e as estrias acima do umbigo, elas descem e ficam mais esticadas, ficando muito mais disfarçado o resultado em relação ao pós-operatório. Existe uma cicatriz essa que fica na linha do biquíni, completamente na linha do biquíni. Ela é grande, ela não é pequena. Dependendo da quantidade de pele que se tirar, ela pode ser maior ou menor, mas nunca pequena, igual uma cesárea, né? E também existe um reposicionamento do umbigo e uma cicatriz lá por dentro do umbigo, bem difícil de ver na maioria dos casos, e que fica uma cirurgia com indicação muito específica, muito precisa, que você tem que conversar muito bem com o seu médico para saber se tem a indicação ou não. Depois da cirurgia, precisa de um repouso. Um repouso inegociável de pelo menos 15 dias em casa, quieta. Não é na cama, não é prostrada numa cama, mas é em casa, sem ficar andando muito pela rua, etc. Mas um repouso relativo, mas em casa. Tem que andar curvada, porque como estica muito o abdômen, retira muita pele, você tem que andar mais curvado durante esse período de 15 dias para relaxar um pouquinho a tensão sobre a cicatriz. E precisa usar uma cinta específica para isso, por um período que vai variar de 1 a 2 meses, dependendo da recuperação de cada um. Normalmente, anda junto a abdominoplastia com a lipoaspiração, né? Hoje, as técnicas de abdominoplastia, as mais modernas, as mais indicadas, elas são associadas e conjunto se faz uma lipoaspiração daquela região abdominal. Não adianta nada você ter um abdômen grosso e ficar esticado, que vai ficar com um contorno corporal ruim.
igual uma geladeira, que é muito quadrada. Mulher, ela tem cinturinha fina, né? Tem que ter aquele corpinho bem específico, né? De quadril largo, cintura mais fina. Então tem que se fazer junto uma lipoaspiração na abdominoplastia. Dependendo do caso, essa lipoaspiração pode ser feita antes ou depois ou durante o procedimento. Varia, porque se a lipoaspiração for muito grande, eu particularmente prefiro fazer em 2 etapas. Mas normalmente eu faço antes a lipoaspiração das costas, para fazer o contorno corporal todo, costas e cintura, né, que já faz muita diferença, e durante a abdominoplastia se faz a lipoaspiração do abdômen com a cirurgia de abdominoplastia. Então, junto ou separado, vai depender de cada paciente e de cada indicação. Às vezes também pode se associar à abdominoplastia a colocação de prótese de mama, por exemplo, ou uma mamoplastia redutora. E uma coisa interessante e muito comum, que em alguns casos de abdominoplastia, você consegue colocar a prótese de mama pelo próprio abdômen sem deixar nenhum tipo de cicatriz na mama. São técnicas muito específicas e não são todos os pacientes que têm esse tipo de indicação, mas é mais uma coisa a ser levada em consideração. A abdominoplastia é bem indicada a pessoa com perda de peso de cirurgia bariátrica. Não precisa ser só cirurgia bariátrica. Pode ter perdido esse peso todo com dieta, que aliás é mais interessante isso, e ficar toda aquela sobra de pele, né? Então isso vai depender do tipo, da quantidade de pele que vai sobrar e a indicação do tipo de cirurgia, que pode ser uma abdominoplastia simples ou, em certos casos, tem que ter aquela cicatriz como se fosse uma âncora, aquela cicatriz no meio do abdômen, quando tem muita quantidade de pele. Porque o mais importante é você ter um bom contorno corporal e uma boa forma, uma boa cirurgia. Não adianta deixar cicatrizes pequenas e você ter uma cirurgia que não é uma cirurgia satisfatória. Nesse caso, às vezes é melhor nem fazer, né? Mas o principal do ex-obeso que faz cirurgia bariátrica é ter estabilizado o peso. Enquanto estiver emagrecendo, não pode fazer cirurgia. Tem que esperar, no mínimo, uns 6 meses, depois de estabilizado o peso, para poder se fazer esse tipo de cirurgia. Nesse tipo de cirurgia, você tem que ficar 1 mês, no mínimo, sem fazer exercício. Pode ser mais, pode ser que peça 45 dias. E pelo menos em 45 dias a 2 meses sem levar sol, né? A alimentação no pós-operatório é uma alimentação normal, comer saudável, comer bem, comer quantidade de nutrientes adequada a você. E em relação a pomadas e a cicatriz, né, normalmente a maioria das pessoas cicatriza bem. Não adianta que a cicatriz já não vai ficar boa antes de 1 ano. Ela fica vermelha até 6 meses. Em todo mundo. Não existe nenhum creme milagroso que vai deixar essa cicatriz sem ter a fase inicial de cicatrização, que é normal. É isso mesmo, né? Depois de 1 ano, normalmente a maioria das pessoas fica com ótima cicatrização, uma cicatriz fininha e bem clarinha. Ela vai evoluir de 1 ano a 5 anos para atingir a maturação completa. Mas depois de 1 ano já se vê bastante diferença. Algumas pessoas não cicatrizam bem e precisam de uma ajuda para essa cicatrização ser melhor. Então, já com 15 dias, 1 semana, a gente já vai saber, dependendo do caso, se a pessoa vai ou não vai correr bem no processo de cicatrização dela. Então, dependendo do tipo de cicatriz que vai se formar, você pode tratar com pomada, com fita ou até mesmo com injeção. Nos casos dos queloides, paciente que tem queloide, aquele queloide verdadeiro, que ele fica aquela cicatriz grossa, vermelha, que coça muito normalmente e dói, né? É uma patologia, é uma coisa genética de cada um. Normalmente na família vai ter um caso parecido. E ela normalmente incide em paciente ou muito branca ou muito escura, né?
O intermédio é mais difícil você ver esse tipo de cicatrização, que é o queloide, né? E pode se tratar até mesmo com injeção e tem solução.